Olá, tudo bem? Meu nome é Ana e hoje eu vou dar 7 dicas de como trabalhar em casa. Vim aqui filmar na cozinha, que eu acho que representa melhor o que é trabalhar em casa, né? Porque o movimento da cozinha nunca para e eu acho que é o mais difícil da gente, mulheres principalmente, administrar esse território, né? E parar de trabalhar um pouco para casa, para cozinha principalmente, para poder trabalhar, né, para a empresa, para empreender no próprio negócio ou enfim, no que a mulher escolheu para fazer. Igual, né? Vim para cá justamente para vocês verem que a gente está no mesmo barco. As bagunças estão em todas as casas. Aqui ainda tá com uma leve bagunça, tem mais umas panelas lá. Que eu costumo tentar administrar ainda hoje ou amanhã de manhã, né? Quando não dá tempo no mesmo dia, acaba indo pro dia seguinte. Foi muito difícil eu entender o processo de trabalhar em casa, por eu estar habituada com aquele processo de empresa, receber o salário no final do mês, ainda tem que lidar com a casa e as coisas e trabalho e era muito, muito confuso. Então no começo foi bem difícil essa parte para mim aceitar que trabalhar em casa não era assim tão fácil quanto eu imaginava. Ao mesmo tempo que eu tentava me programar, fazer horários, aí não dava certo, eu me sentia muito mal por isso. Enfim, foram vários aspectos que me fizeram sofrer por bastante tempo. Eu costumo dizer que demorei 3 anos para entender todo esse processo, acolher, né, a mulher que quer ser empreendedora dentro de mim e que aceitasse como é realmente trabalhar em casa. Então, a partir disso, eu fiz as 7 dicas principais para que isso ocorra de uma maneira mais suave. A primeira dica de todas é amar o que se faz. É amar o trabalho, é amar a casa que se mora, é amar a família que se tem, é dar valor para tudo isso, mas ter muito amor por tudo isso. Quando a gente ama o trabalho que a gente faz, é muito mais leve, né? Não tem preço, né, fazer aquilo que a gente ama. Amar a família e a casa acaba sendo um pouco mais fácil, mas geralmente quando a gente entra na rotina, isso acaba se perdendo. Então é sempre bom se reconectar com essa essência e olhar para isso e falar, não, eu tô fazendo isso por eles também. E, por exemplo, quando a gente está lidando com a casa e está num momento muito estressante, você sabe que você tinha outras coisas para fazer, mas você está se dedicando à casa. Então lembre nesse momento que é muito importante você fazer aquilo para o bem-estar também da sua família, né? De si mesmo e da família, tal. Se reconecta com esse amor e não, eu tô fazendo isso por amor, né? Por mais nada. Então, nos momentos de estresse mais fortes, tal, a gente precisa voltar com essa essência. Isso não quer dizer que é fácil ou que não vai existir caos, né? Vai sim chegar em momentos que vai estar tudo um caos, tudo virado e a gente fica realmente muito estressada e às vezes a coisa sai do controle, mas sempre que possível a gente precisa de novo respirar e dizer calma, eu preciso fazer isso, né? Faz parte do processo. Então, sempre olhar para si mesmo, assim, e ver o que poderia estar fazendo para acalmar o coração, melhorar esse processo aí, tá? Então, amor em primeiro lugar. Se você não faz algo que você ama, você vai estar sempre descontente, sempre querendo mudar alguma coisa e sem saber o que. Segunda dica é entender que a rotina não precisa ser fixa.
Quando a gente vira mãe, né, uma das coisas que a gente mais escuta é que o bebê precisa ter rotina. E muitas pessoas confundem isso com horários pré-estabelecidos. O bebê precisa mamar a cada 3 horas, aí a mãe vai lá e cronograma, né? Tipo, mamou às 9 da manhã, vai mamar meio-dia, e vai mamar às 3, e vai mamar. Então, não é bem assim que a coisa funciona, né? Tipo, a criança não é um robô e nós também não somos robôs, né? É muito importante a gente fazer um planejamento mais ou menos do dia. E interessante também é fazer um planejamento da semana e, quiçá, do mês. E assim, quando a gente faz do dia, às vezes é mais interessante a gente colocar assim, no período da manhã, tem que fazer isso, aquilo. No período da tarde, isso, aquilo. Vai ter coisas que vão depender de horário, né? Levar a criança para a escola, isso tem um horário. Ir num médico, alguma coisa do gênero, uma consulta, tem um horário. Se você é muito regrado no horário, talvez isso vai causar algo muito forte, que é a frustração, e talvez o caos dentro de você seja ainda maior, né? E é realmente difícil de lidar com essa frustração. E pra gente encontrar o melhor ritmo é experimentar, né? Não tem como a gente fazer um molde. Hoje, por exemplo, tô assistindo esse vídeo e decido, eu vou fazer o meu cronograma do dia. E a pessoa vai lá e faz lá 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, ou faz que nem eu falei, manhã, tarde, né? E noite, vai fazer mais ou menos isso aqui. E aí começa a perceber que não tá conseguindo cumprir e isso começa a dar realmente um estresse. Mas mude alguma coisa. Perceba o que é que não está encaixando nesse ritmo. O que é que se fizesse diferente poderia ser melhor? De repente, se eu dormir até mais tarde, eu consigo dormir tarde, eu consigo ser mais produtiva do que acordar cedo. Então faça essas mudanças na rotina, né? Experimente coisas novas. De repente, eu estou almoçando muito cedo e isso está atrapalhando a minha manhã. Vamos então colocar mais para tarde o almoço? Coisas assim, tá? Então faça experimentações e quando a gente às vezes começa a fazer esse cronograma, a gente faz mais experimentos, mas as experimentações nunca acabam, né? A gente sempre vai encontrar modos de estar fazendo as coisas melhores e diferentes. Então, sempre vai ter reajustes, sempre coisas novas vão aparecer e, obviamente, esse planner vai estar sempre mudando. Então, esteja aberta a mudanças. Eu acho que isso é o principal. A terceira dica é ignorar coisas. Por um exemplo, né? Eu mostrei para vocês a cozinha bagunçada e no começo que eu comecei a trabalhar em casa, isso era muito difícil para mim, deixar algumas coisas fora do lugar ou deixar de fazer algumas coisas que eu via como prioridade e eu tinha que fazer e eu não podia fazer mais nada se eu não terminasse aquilo. E eu vejo que um grande problema na cabeça das mulheres é isso, tipo, como que eu vou trabalhar se tem louça para lavar, se tem roupa para lavar, se tem banheiro para limpar? E assim, serviço de casa, por um exemplo, ou trabalho, nunca acaba. A gente que é dona do próprio trabalho, a gente sempre tem planos, milhares de planos para fazer e na casa a gente sempre vai ter muitas coisas para fazer, ainda mais quem tem criança sabe como é. Então, estabeleça horários para limpar a casa, por um exemplo. Aqui eu tenho 3 horários do dia que eu me volto para casa. Então, num período da manhã, eu só olho para casa e para a família. Um pouco antes do almoço eu paro e a hora do almoço eu paro para estar aqui também fazendo as coisas da casa. E depois que eu termino a rotina da tarde na empresa, eu paro de novo para fazer as coisas da casa. Então eu passo a tarde ignorando o fato de que a casa precisa de mim, porque eu sei que depois do horário que eu estipulei ou do momento que eu estipulei,
eu vou lá e vou lavar a louça. Então, assim, eu não preciso fazer isso atropelando as coisas que eu ordenei na minha cabeça. Então, justamente por isso que existe um mapa, né, de rotina, para ajudar a nossa mente a se organizar no sentido de a gente não precisar decidir o que eu vou fazer agora. Tipo, será que eu lavo a louça ou trabalho? Não, se esse é um horário de você trabalhar, trabalhe. O horário de você lavar a louça, lave a louça. E até falando sobre isso, uma coisa que eu achei assim muito interessante é de fazer as coisas da casa quando as crianças estão em casa. Muita gente fala assim, putz, mas quando as crianças estão em casa eu não consigo fazer nada. Mas, gente, coloca as crianças para fazer junto. Deixa elas vendo vocês fazerem. Não sei se vocês perceberam a hora que eu mostrei aqui a cozinha. Eu tenho uma cozinha pro meu filho dentro da nossa cozinha aqui, pros meus filhos, né? Porque eles brincam de cozinha quando eu brinco de cozinhar. Ou quando eu lavo a louça. Então, quando eu tô aqui fazendo alguma coisa, eles podem vir e fazer parte desse ambiente. Eles vão estar aproveitando da minha energia e vão estar olhando que eu também faço as coisas da casa. E por isso que é tão importante nós mulheres fazermos as coisas da casa, e os homens também, obviamente, fazer as coisas da casa bem, feliz, tentar principalmente. Eu sei que é muito difícil em vários momentos, mas a gente tem que tentar fazer isso num movimento alegre, para que as crianças percebam que ao limpar a casa é uma coisa feliz, é uma coisa alegre. Né? O Aruan fala assim: nossa, nossa casa vai ficar brilhando. E ele fala isso com muita felicidade, porque ele gosta muito do momento da limpeza. Porque quando a gente faz isso com leveza, com brincadeira, né, e estar fazendo junto com eles, é muito importante para o futuro deles. A quarta dica é não procrastinar, né? Então, assim, eu tô no momento de trabalho e tem coisas que eu tô deixando de lado. Faça. Pegue e faça. Resolva as coisas naquele momento. Eu, às vezes, por um exemplo, né? Tenho horários específicos para mim acessar o WhatsApp, né? Por quê? Porque senão eu passo o dia inteiro respondendo mensagem, porque o dia inteiro tem mensagem chegando, né? Então eu tenho horários específicos que eu vou lá, eu olho o WhatsApp e respondo todo mundo. E eu acho muito importante também, eu respondo o WhatsApp sempre na frente, dentro do computador, né? Não na frente, mas eu baixo o WhatsApp no computador e respondo aqui, porque eu já vou resolvendo tudo que me aparece ali. O WhatsApp hoje, para mim, virou o meu e-mail. Eu tento concentrar todas as informações lá dentro. Uma vez por semana eu ainda tenho que acessar e-mail, essas coisas. Mas, por exemplo, redes sociais eu já não consigo olhar, porque me toma tempo e é um tempo que eu não tenho. Então, isso seria, né, uma quinta dica, mas na verdade as redes sociais tá muito a ver com a procrastinação. Muitas vezes você já se pegou olhando para uma rede social quando você precisava realmente fazer alguma coisa que era essencial, que era importante, né? Então é um modo de procrastinar. Então uma das coisas que eu fiz para parar de procrastinar, principalmente, e também deixar de ver as redes sociais. Tudo que você puder fazer hoje e nesse momento, faça. E se não der, paciência, relaxa, solta, no momento certo você vai fazer. A quinta dica é menos expectativa e mais ação. Muitas vezes a gente deixa de fazer várias coisas porque a gente cria um mundo a respeito daquilo, né? Por exemplo, eu não vou gravar o vídeo porque eu não tenho a câmera X, a luz Y, não sei o que, e isso não dá para mim gravar o vídeo para minha empresa. Bom, isso é uma desculpa que a gente cria para não fazer, porque o que importa é estar fazendo, é na ação, né? E o mesmo é com as coisas, as atividades rotineiras. Às vezes a gente cria uma desculpa para não fazer e na verdade você já podia ter ido lá e ter feito. A sexta dica e mais importante de todas é a pausa. Então a gente tem que parar para organizar a mente. É muito, 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 muito importante a gente parar. Às vezes a gente tá fazendo, e a gente fica louca, porque na verdade a mente não tá acompanhando o nosso ritmo e isso não tá sendo sadio pra gente e a gente não tá nem enxergando o que verdadeiramente precisa ser feito, a gente tá só fazendo coisas. É muito, muito, muito importante a gente parar. Uma frase que ilustra exatamente isso é: eu trabalho tanto que eu não tenho nem tempo de ganhar dinheiro.
Talvez para algumas pessoas pareça confusa, mas ela é muito simples, né? A gente às vezes fica trabalhando e fazendo tanta coisa no nosso dia que a gente não para pensar o que realmente a gente precisa fazer para a empresa fluir, para a empresa evoluir, né? Porque não é no trabalho braçal, rotineiro e emergencial que a gente realmente faz a empresa crescer, né? É nos insights mais internos, mais profundos que a gente encontra as maneiras corretas da empresa ou do nosso processo dentro do trabalho evoluir. Não precisa ser meditar, se você não tem o hábito de meditar, apesar de meditação ser, para mim, a melhor pausa que existe, mas pode ser escutar uma música, sair para o jardim, fazer alguma coisa no jardim, que também é maravilhoso, mas que seja algo que reorganize a sua mente, que apague tudo aquilo que você está fazendo. Porque a gente silencia e parece que não, mas a nossa mente está sozinha se reorganizando para quando a gente voltar na ativa saber a ordem de cada coisa. E é bem incrível, né? Quando a gente está nesse movimento muito forte, assim, se a gente para por alguns minutos, se a gente nos dá essa pausa, já começa a vir organizado. Ah, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então, até as emergências que a gente não estava enxergando enquanto a gente estava ali fazendo muitas coisas, elas começam a aparecer na sua ordem de vida. Né? Então, nesse momento também da pausa, é muito interessante a gente ter um caderninho por perto, porque se isso vier e te perturbar para você não ficar com aquilo, putz, não posso esquecer, você anota no caderninho e aí num outro momento você vai lá e faz. Sétima dica, e não menos importante, é pedir ajuda. Às vezes a gente quer carregar o mundo nas costas e eu sei o quanto isso é difícil. No começo eu realmente surtava porque eu queria realmente fazer tudo. Tinha uma mentalidade de que a mulher tinha que fazer as coisas na casa e tinha que trabalhar, e, né? Enfim, queria fazer tudo, dar conta de tudo. E com o tempo eu fui percebendo que não e que eu precisava cada vez mais deixar os outros fazerem também. E isso quer dizer em deixar as crianças fazerem, deixar o marido fazer, deixar a sogra também atuar como vó, as mães, enfim, todo mundo que está ao redor, né, poder também estar atuando nos seus papéis e a gente realmente pedir ajuda. É muito, muito importante a ajuda. Aqui, além disso, algumas vezes na semana a gente sai para almoçar, para pelo menos aliviar, né, essa parte ali de estar fazendo comida ou lavando louça, né, tendo cuidado da cozinha o tempo todo. Porque não sei se vocês têm essa sensação, mas parece que o café emenda no almoço, que é uma emenda na janta, então acaba sendo um trabalho infinito, né? E aqui o marido ajuda também no almoço e na janta, ele ajuda bastante com a comida, eu falo que não é ajuda, não, óbvio que não. Ele mora aqui também, né? Mas ele trabalha bastante com a comida aqui, apesar que isso às vezes atrapalha um pouco, porque não sei os homens aí na casa de vocês, mas aqui para fazer um arroz com ovo é umas 5 panelas, mais ou menos. Então, mas assim, já tá fazendo uma parte maravilhosa, né? Muito importante essa atuação de todos, para que ninguém fique sobrecarregado. E é isso, né? O mundo de hoje, o mundo atual, onde a gente divide as finanças, divide o compromisso com os filhos, divide o compromisso com a casa, nada mais justo de ser mais ou menos tudo equilibrado, né? Tem que lembrar também que a justiça da nossa cabeça, né, é só da nossa cabeça. Então, assim, relaxa quanto a essas coisas, cada coisa está sendo como deve ser e a gente precisa aprender com os movimentos, principalmente. Essas foram as minhas dicas de como que eu, pelo menos, tento fazer. Não digo que faço tudo isso assim, sorrindo e brincando, né? Como eu tô fazendo o vídeo aqui. E se você lembra de alguma dica que acha essencial, que eu não mencionei também, ou que eu tenha mencionado e que você realmente se identificou,
coloca aqui nos comentários que eu quero realmente também aprender com vocês. O propósito desses vídeos é pra isso, é pra gente se desenvolver juntas. Se você gostou desse vídeo, aproveita para dar um like, se inscreve no canal, já aciona o sininho aí, que uma vez por semana eu vou estar fazendo vídeos sobre o empreendedorismo materno, tá bom? Gratidão pela presença e até a próxima. Tchau! Aquele papel higiênico que você está fazendo. E